Opa, meu nome é Cazé, mas pode me chamar de Correria. Meu nome é Correria é apoiado pela Philips Audio e Vídeo. Acesse loja.philips.com.br e conheça a linha completa de fones de ouvido a caixas, Bluetooth e TVs, aquela qualidade de som e imagem com a tradição que você já conhece. Philips Audio e Vídeo. Viva um mundo sem interferências. E se vocês quiserem acompanhar a gente, meu nome é Correria nas redes sociais, o nosso site é meunomeecorreria.com.br, meu nome é correria.com.br, ou então no Twitter e no Instagram, @meunomecorreria, sem o E, meu nome Correria. É isso aí, a gente se vê por lá. Tá começando então mais uma edição no nosso Meu Nome é Correria, e ela é empreendedora, criadora de conteúdo, escritora, mãe, palestrante e faxineira. A gente vai conversar com ela, você pode chamá-la de Correria, mas o nome dela é Verônica Oliveira. Fala, Correria, Verônica Oliveira, tudo bom? Tudo bem. Correria é um nome muito bom pra mim. É muito bom, por quê? Tô correndo muito, desde sempre. Fala pra gente então, a gente vai começar esse primeiro bloco falando então das correrias, assim, vamos especificar quais são os vários papéis que você exerce na sua vida. Vamos lá, começando, tem a mãe, Verônica. Mãe de três idades completamente diferentes. Uma menina de 21 anos, um menino de 12 e uma bebê de 2 meses. Repete, como é que é? Uma menina de 21 anos. 21 anos. Um menino de 12. 12. E uma bebê de 2 meses. Uau! Haja correria. Haja correria. Inclusive, quando a gente fez o primeiro contato com a Verônica, ela não pôde vir gravar aqui porque justamente ela estava quase no momento do parto. Como é que foi esse parto? Foi razoavelmente tranquilo, porque eu pensando, já sei como é que é, tô tranquilona. Eu fiquei em casa até quase a hora do nascimento. Porque eu falei, não, dá pra esperar mais. E aí, na hora que eu resolvi levantar para ir pro hospital, eu já tava nascendo, quase não consegui chegar. Mas fora isso, foi tudo bem. Então ia nascer no caminho, é isso? Quase. Quase. Então vamos lá, esse é um dos papéis, ou um dos chapéus. A mãe de 3 filhos, com idades bem diferentes, são 3 gerações completamente diferentes, a gente vai falar sobre isso. Quais são os outros papéis, então? Cara, produtora de conteúdo, aquela cobrança de estar sempre presente na internet, a ideia de fazer muita coisa ao mesmo tempo, de dar conta de responder todo mundo, de estar presente, de ser legal com as pessoas, de entender o que os outros querem, é uma baita de uma correria também. E, além disso, administrar ali as ideias de potenciais negócios, ficar pesquisando o que está rolando atualmente, com a questão da pandemia, o que é bacana de se fazer, o que não é. É outra coisa muito, muito trabalhosa de se fazer. Tem muita gente que olha a rede social, que vê um vídeo seu de 1 minuto e meio, vê um story e fala, pô, tá lá, 1 minuto e meio. Nem trabalha. Mas tem um maior trabalho de pesquisa por trás, Sim. de ver como é que o algoritmo está funcionando, o que você deve fazer. Não é fácil, não. Às vezes um vídeo de 1 minuto é um trabalho de 3 dias. 3 dias, só para pensar como vai ser esse Sim. vídeo, né? Depois executar e tudo. Quantos canais você tem agora? Eu hoje atuo basicamente em Instagram, Twitter e LinkedIn. Porque Instagram, Twitter e LinkedIn. Não dá para fazer mais do que isso atualmente. E você consegue usar o mesmo conteúdo nas 3 plataformas ou tem que ser diferente? Não, precisa ser diferente. São linguagens diferentes, públicos diferentes, não dá para fazer a mesma coisa. Beleza. Mãe, criadora de conteúdo de 3 plataformas, o que mais? Eu achei, juro por Deus, eu pensei, vou aproveitar quando a minha filha nascer e vou escrever um livro. Não tá rolando. Não rola, pelo contrário, é o momento que você menos tempo tem, né? Eu achei por algum motivo que ia ser capaz de fazer isso, não tá rolando, mas eu tô muito na expectativa de fazer um segundo livro e preciso só de tempo. Você já lançou um livro, então tem esse chapéu também, né? Tem mais um. De escritora. O primeiro livro foi uma biografia. Isso. Aí foi razoavelmente tranquilo, porque você sabe do que você vai falar. Por outro lado, você vasculha lembranças que não queria. É um processo muito complicado, mas que eu gostei bastante de fazer, porque as pessoas, quando elas acham que me conhecem, aí eu fui mostrando várias outras facetas que as pessoas não faziam ideia. Foi bem interessante de poder expor isso para uma galera que não me conhecia. Mãe, criadora de conteúdo, escritora, qual é a próxima? Empreendedora. Empreendedora.
Eu não entendi o que era empreendedora. Era muito engraçado. Quando as pessoas falavam, eu pensava, o que é uma empreendedora? É alguém que tem uma empresa? É alguém que tem um grande negócio? Não fazia a menor ideia. E depois que eu fui entender que eu era capaz sozinha de gerenciar todas as coisas que eu fazia e de criar o meu próprio modelo de negócio e de entender o que eu fazia como trabalho, porque eu brincava muito que eu era a pessoa que postava coisas aleatoriamente, apostadora de internet. E aí eu fui ver que não, cara, isso é um trabalho. E depois eu descobri que eu era o meu próprio RH, eu era o meu próprio atendimento, eu era o meu próprio tudo. E aí eu fui entender o que era ser empreendedora e também trazer um pouco disso para que outras pessoas se vejam como empreendedores e para que elas possam ser capazes de gerenciar seu negócio. E aí eu não estou falando para essa galera, eu não sou a empreendedora de palco ali que fala para uma galera, eu comecei sozinho do zero com os 300 mil reais que meus pais me deram. Porra, tô precisando começar do zero, então. E aí eu vi uma palestra de uma pessoa que falou que vendeu 2 dos 3 carros para poder começar o negócio dele. Coitado, E eu né? pensando, putz, como será que ele vive difícil. com um carro só? E aí não, cara, eu comecei com a força do meu trabalho e literalmente usando o Wi-Fi da padaria, porque eu não tinha nem acesso à internet. Então, aí eu falo com essas pessoas que estão ali produzindo um pano de prato, fazendo tatuagem, uma maquiadora e mostrando para elas que elas são donas do próprio negócio, de que elas podem manter as suas famílias e fazer disso uma profissão, porque eu escuto muito, eu não faço nada, ou eu não sou nada. E a partir do momento que você tem um trabalho, você está fazendo alguma coisa. E essa história de eu só tenho um trabalho se eu tiver uma carteira assinada. Acabou. Quem é que tem isso hoje em dia? Se isso for a condição para você mostrar que você trabalha, ferrou, porque quase ninguém tem mais isso. Então, todo mundo é prestador de serviços e uns só se acham mais do que os outros. E qual foi o primeiro serviço que você prestou, que você se viu nessa, pô, eu tô prestando esse serviço e preciso empreender em cima disso? Então, a primeira vez que eu me vi como empreendedora foi realmente ali fazendo as faxinas. Porque antes disso, eu só tinha trabalhado CLT como operadora de telemarketing. E eu entendi ali também que você não é absolutamente nada dentro de um call center. Do mesmo jeito que chega, tinha uma piadinha horrível em um dos lugares que eu trabalhei que operador de telemarketing era igual motoboy. Porque em São Paulo morrem pelo menos 2 por dia e morrem 2 e chegam 10. Ah, que horror. E as pessoas falavam isso, assim, o seu chefe falava isso. Que horror. Ah, se você sair daqui, tem 10 aqui na porta da empresa querendo entrar. E aí eu pensava muito nisso, falava, gente, não... As pessoas lucrando e se beneficiando da miséria e da dificuldade das outras pessoas. E aí, foi por um Isso lado... não é empreender, né? Isso é explorar, né? Exatamente. Eu aprendi muito sobre como lidar com as pessoas no trabalho, tanto para o bem quanto para o mal. Então, eu estava ali no atendimento, lidando diretamente com o público, que eu sempre atendi saque. Então, eu era a pessoa que ouvia a reclamação. Sim. Eu sempre peguei ali, a pessoa xingava a empresa quem é? Sou eu ali falando. Então, eu sempre ouvi muita coisa. E, ao mesmo tempo, eu tinha aquele cuidado de resolver o problema da pessoa e fazer com que ela não odiasse a empresa. Eu uma vez o cara atendeu, eu atendi, o cara falou assim, já é a 3ª vaca que eu tô falando. Nossa. Falei, putz, agora vai, começou bem meu dia. E aí eu tinha que reverter e o cara, no final, ainda falava, desculpa, é que tava muito nervoso. Então eu era a pessoa que já sabia lidar com o cliente naquele sentido. Então quando eu comecei a trabalhar, porque querendo ou não, no telefone o cara não sabia que eu tava fazendo assim. Mas aí depois eu comecei a atender pessoas pessoalmente, entrando na casa delas. Eu trouxe toda a bagagem do telemarketing para fazer com que aquilo fosse um atendimento sempre cordial. Eu sempre mostrei muito respeito pelas casas que eu entrei. Eu tô vendo a intimidade da pessoa. Mas peraí, isso aí não é para qualquer um não, né, Verônica? Pô, a mina transportou a experiência do call center, que era sem ver rosto, só na voz, para outra experiência completamente diferente, entrar na casa da pessoa. E ao mesmo tempo, eu não tinha um chefe, mas depois eu pensei, pera, todo mundo é meu chefe.
todas as pessoas que me chamaram, colocaram o dinheiro na minha conta e abriram a porta da casa delas, todas elas são os meus chefes. Então, eu pensava muito nisso também, na forma de conversar com essas pessoas, na forma de conversar, por exemplo, eu lembro que eu fiz 2 anos de faxina sem aumentar o preço. A comida estava mais cara, o ônibus estava mais caro e eu não aumentava meu preço. Porque eu tinha um pavor de virar para a pessoa e falar, olha, as coisas mudaram. E aí eu tive que lembrar de como era na empresa, quando vinham falar comigo, quando a gente pedia aumento e não conseguia. E eu falei, bom, eu preciso transportar todo o conhecimento que eu tenho para o que eu estou fazendo agora. E foi da forma, o atendimento ao cliente, a forma horrível como muitos chefes me tratavam era a forma como algumas pessoas me recebiam. Não fala oi, esconde a comida, várias... Esconde a comida? Puxa! Sério? Sério, assim, não dá, a pessoa não serve água. Quando você vai lá, você vai passar 8 horas limpando a casa dela, você não pode tomar água, você não pode usar o banheiro. Então, eu tinha que horror, né? internalizar tudo aquilo e levar... Eu sempre pensava assim, eu falei, isso aqui é uma parte do meu caminho. Não vai ser... Eu não me via fazendo faxina por 20 anos. Eu sou meio mole, assim. Porque parece ir pra academia. E na academia você não faz todo dia a mesma coisa. Você treina braço, depois você treina perna. Na faxina, você treina braço, perna, mente e sai de lá destruída fisicamente todo dia. E aí tem que treinar a autoestima também para lidar com essas também. pessoas. E eu fui conhecendo pessoas que elas tinham diversas debilidades. Elas perderam, por exemplo, a habilidade de abrir e fechar a mão de tanto esfregar coisas. No meu primeiro ano, eu tive que operar uma hérnia, porque eu puxava a geladeira das pessoas, levantava a cama, fazia muita força. E aí eu quebrei, assim, abri um tecido do meu abdômen de tanto fazer força. E aí eu fui percebendo isso, que dentro do valor que eu cobrava da faxina, eu tinha que considerar o fato de que eu precisava de um convênio médico. Eu tinha que considerar que eu precisava fazer fortalecimento muscular. Então, dentro do valor que eu cobrava, eu pensava na minha comida, no meu transporte, na minha saúde, para que isso me levasse para frente, senão eu ia ficar lá me matando e ganhando pouco. Foi outra coisa que eu aprendi sozinha. E aí eu tinha a sensação, eu ganhava um salário mínimo. Com todos os descontos, a minha renda era 600 conto no final do mês. E eu pagava 500 de aluguel. E aí eu falava, não é vida. Quando eu comecei a fazer faxina, eu comecei a ganhar 150 por dia. Automaticamente eu achei que eu era uma Kardashian. Tô louca. Nossa! Quando eu percebi que eu pagava a minha comida, a minha condução, a minha coisa... Aí eu falei, gente... Eu gasto todo o meu dinheiro com comida e brusinha. Eu tô sempre com a mesma roupa e com fome. Tinha alguma coisa errada. Eu tive que aprender finanças. Eu tive que aprender química, porque eu sofri um acidente trabalhando. Eu tive que aprender tudo. Eu desenvolvi, sei lá, em 1 ano e meio de faxina, sei lá, umas 20 habilidades que eu não sabia que eu tinha. E dentre todas essas, a comunicação. E aí foi onde eu vi a possibilidade de fazer uma coisa maior. E depois eu acabei abrindo uma empresa, um CNPJ, para trabalhar como palestrante e fazer serviços de comunicação e produção de conteúdo para empresas. Mas nem sabia que eu sabia fazer isso. Não, nem existia isso, provavelmente, né? Foi você que inventou essa profissão. Isso é genial. Foi tudo muito estranho, muito do nada. Agora, você falou pra gente que no começo você não sabia o que era empreendedor, ser empreendedor. Você já sabe, porque até agora eu não sei. Então me explica para quem estiver assistindo. Eu sempre acho que a ideia... Eu odeio a expressão... Eu nunca entendi a expressão do pensar fora da caixa. Eu sei lá, eu não consigo nem ver a caixa, sabe? Quanto mais pensar fora dela. E aí eu penso muito nisso. Eu acho que hoje eu vejo a ideia do empreendedorismo como você conseguir lidar com você gerir uma carreira sua. Eu não penso como a pessoa que gera um monte de emprego, que essa era a mentalidade que eu tinha antes. Então eu vejo que a pessoa que ela consegue se regular ali, fazer as suas coisas e se sustentar a partir disso, ela é uma pessoa empreendedora. Então, é isso que eu penso e é o que a gente precisa mais hoje.
52% dos empreendedores brasileiros são mulheres. Você acha que esse povo queria ter a sua empresa, fazer o seu negócio? Não, a gente só foi chutada do mercado de trabalho porque tem filhos. Então, não são pessoas que têm uma vocação empreendedora, são pessoas que precisam se manter. E aí, algumas vão descobrindo, 90% das empresas não passam do primeiro ano, e aí é isso, é quebrar a cara, voltar. A gente não tem opção. A gente tem filhos, a gente tem contas, a gente tem fome. Então, a gente vai lá e faz, até descobrir um modelo de negócio que vai dar certo. E é isso que eu fui fazendo. E acaba sendo uma jornada bastante solitária, né? Que você vai descobrindo as coisas sozinho mesmo, como você falou, né? Tem muita coisa também da galera que não... a galera que deu certo e não quer compartilhar a informação. Isso é horrível. Eu gosto muito de grupos e existe muito grupo de mães empreendedoras que vão se ajudando. Isso é ótimo. Uma vez me perguntaram, você paga uma mentoria com alguém? Eu falei, que mentoria, cara? Você senta com um monte de mulher, começa a conversar, bota ali um petisco no meio da mesa. Quando começa, aí sempre tem alguém que faz uma coisa totalmente diferente e você pensa, essa pessoa não vai entender o meu lado. Vai, porque ela tem uma outra visão, ela tá pensando em coisas que você tá ali martelando, ela vê de um outro jeito e te dá uma solução. Então, eu me lembro que eu conversei com uma pessoa que fazia biscoitos. E eu não entendo nada de cozinha, nada de nada. Mas ela me comentou que ela usava os produtos de casa misturado com os produtos de trabalhar. E aí eu falei, não, cara, não dá. Se você mexer, sei lá, você tem, 60 ovos para fazer biscoitos do seu trabalho. Você pega e começa a cozinhar para você, vai dar ruim. E aí falei, não, faz uma planilha, começa aqui. Nem manjo muito assim, mas aí fui falando para ela. De repente mudou a forma dela trabalhar, ela conseguiu separar as coisas. Da mesma forma, eu pensei, eu raciocinei porque eu mexia com dinheiro junto. Meu dinheiro de empresa, meu dinheiro pessoal, era tudo misturado. E eu vivia fazendo só cagada com os dois. E aí me ensinaram que devia ser separado. E aí eu pensei, se funciona pro dinheiro, funciona pros ovos dela. Falei, minha filha, seu ovo, leite, açúcar, separado. E muitas vezes funcionou. são coisas simples, Coisas né? simples. São coisas simples, mas que levam muito tempo a se descobrir. Sim. Se você tivesse completamente sozinho, né? Sim, se eu não tivesse... E é ridículo, porque quando eu paro para pensar que eu não levava em consideração o meu transporte e o meu alimento na hora de trabalhar, e aí eu falava, eu ganho R$150. Só que desses 150 já foi ali 25 numa Marmitex, já foi o dinheiro da condução, já foi, e aí não é 150, é bem menos. E aí na hora que eu descobri que era bem menos, eu fiquei muito triste. Mas foi o primeiro passo para você conseguir Sim. se colocar e pedir para aumentar, né? Exatamente. Pelo que você está falando, você tem diversas atividades. Então, Sim. assim, e você já trouxe isso diversas vezes, que gerenciar essas atividades é a coisa mais importante. Se você conseguir organizar, enxergar tudo, ter uma visão macro e depois mergulhar no micro, você vai conseguir fazer as coisas. Então, a gente quer saber como você administra, então, esse corre, se você tem uma rotina ou não, explicar para a gente, tem uma hora de acordar, tem uma hora de dormir, e depois falar também, além do gerenciamento, a criação de conteúdo. Como é que você se inspira, como é que você pesquisa, quanto tempo leva para fazer um post? A rotina acabou depois que eu tive bebê. Não, é impossível ter uma rotina, mas... Nossa sociedade, ela está preparada para isso? Para apoiar as mães, para apoiar as mulheres que têm filhos? Você usou uma expressão até forte antes, assim, falou que 52% dos empreendedores brasileiros são mulheres e elas são empreendedores que foram chutadas do mercado, né? Não é porque... Então, sim, nós não estamos preparados, pelo contrário, atrapalhamos as mulheres. E assim, eu sempre costumo dizer que se tem uma coisa que fortalece uma mulher para que ela produza e trabalhe melhor, é ela ter um filho. Ela tem a obrigação de manter aquela casa. Por que é que ela iria... aquelas perguntas que são feitas na entrevista de emprego, ninguém vai perguntar para um cara, você vai faltar se seu filho ficar doente? Mas a gente escuta isso. E assim, se você não tem filho, na entrevista de emprego já pergunta, você pretende se casar? Você pretende ter filhos? Se você não tem, por que você não tem? O que eu faço? O que eu respondo? O que essa pessoa quer de mim? Mas a partir do momento que você tem, você precisa prover a sua casa. E hoje em dia as mulheres são chefes de família, além de fazer os trabalhos em casa. Sim, então, sempre foram, né? Hoje em dia acho que está ainda maior. E aí a gente tem que convencer as pessoas de que a gente precisa trabalhar. É ridículo.
Mas eu vejo isso hoje como uma porta de entrada, uma conversa que a gente está tendo, mais abertura para ter, de falar. Da mesma forma que a gente precisa desse acolhimento do mercado de trabalho, da sociedade em geral, da mesma forma os caras que têm 5 dias em casa, o que a gente faz com 5 dias de licença do cara? Passou de 5 dias, a gente tá de boas? Não tá. Então, não faz sentido. Tanto a maternidade quanto a paternidade não é vista da forma correta pela sociedade. A gente precisa ter esse acolhimento e aí tem, sei lá, 5 dias e o resto você se vira. É tudo muito esquisito. Não tá na conta, fica Não pra tá, trás. Né? não. E aí a gente tem que... Justamente essa questão da logística é meio bagunçada. E aí vai fazendo da forma que dá. Mas eu tento... até alguém falou assim, como você faz como você dá conta de tudo? Eu falei, mas quem disse que eu dou conta de tudo? E olha, eu não durmo. Então isso faz com que eu seja um pouquinho perturbada. Porque falta sono. Então, é muito difícil gerenciar tudo, pensar em negócios, pensar em crianças, pensar em manter a casa. É muito complicado. Você tinha uma rotina, então, que acabou, desapareceu Já não era desde lá, que você já teve não era lá uma bela rotina. Agora é uma rotina que inclui acordar. Por exemplo, hoje, pra gente se encontrar aqui, eu falei, preciso dormir bem. Aí, 4h30 da manhã, ela acordou e ficou brincando até às 6. Falei, puta, que gostoso. Ela falava, vamos dormir? E aí, brincava. Aí você fala, shh, dorme. Aí a criança olha pra você e faz, Falei, ok, não vai rolar, não vou dormir. E aí eu aproveito às vezes, e é meio doido, eu vou pensando e pesquisando. Aí eu vou balançando ela, conversando e pesquisando alguma coisa pra postar. É uma loucura. Tá, então rotina não tem. Então, Não a qualquer tem. momento é o momento de pesquisar coisas. E Sim. quando você está pesquisando, você está procurando o quê, exatamente? O que você Então, quer mostrar para as pessoas? Eu acho que hoje a minha meta é mostrar para as pessoas que, independente do trabalho que elas façam, o que ela faz tem valor. As pessoas precisam entender que você não é obrigada a ter um diploma, que você não é obrigado a ser CEO de nada para ser uma pessoa bem-sucedida. E aí, quando eu falo, eu sou uma faxineira bem-sucedida, galera ri. E falo, eu trabalho, eu me divirto trabalhando. Para mim é muito importante, porque eu sou uma pessoa que já sofri de ansiedade, síndrome do pânico, por conta de um trabalho que era horroroso para mim. Então, sair da minha é o casa, telemarketing, que foi no telemarketing. Agora, sair da minha casa, ver pessoas diferentes, casas diferentes, aprender coisas durante o meu trabalho. Trabalhar ouvindo música, que é uma coisa muito importante para mim. E depois voltar para casa com grana, ter ali... saber que eu tenho um teto, que eu tenho comida. Eu não vou considerar isso sucesso, por quê? Para mim, eu sou uma pessoa de muito sucesso. E aí vem alguém e fala... aí eu sempre brinco que eu falo... figurativamente, porque levando em consideração o Brasil 2021, ninguém quer isso. Mas eu falo, se todo mundo quisesse ser presidente... o que ia... Não, aí eu falo, gente, é figurativo isso. Mas você entendeu? É o cargo máximo. Sim. Se todo mundo quisesse esse, e os outros? Entendeu? Então, ninguém vai ser... ninguém vai ser tipo topo repórter todo de mundo. Olimpíada, né? Que o cara vai lá no Zanetti, que caiu agora. Pô, você não conseguiu, né? Pô, você lutou, mas não rolou, né? Hoje você não tava bem, né? Você fala, mano, como assim, cara? Tipo, eu sou o 8º do mundo, cara tem 2 chegou medalhas. lá, Pô, só de estar aqui. Outro dia eu vi o cara entrevistando uma do atletismo, a menina tava mal, porra. O cara falou, não, as pessoas têm que entender. Aí o comentarista falou, os atletas têm que entender que você tá numa Olimpíada, é tudo igual. Não é tudo igual. Porra, né? A pessoa Vem não lá, tem João, apoio nenhum. 32 anos, sedentário, querer falar alguma coisa da pessoa que tá competindo ali. Mas a gente tem que parar um pouco com essa ideia de que todo mundo precisa chegar no topo. Não tem topo para todo mundo. E se o meu topo é ter comida, ter casa, ter roupa, eu tô feliz com isso. Eu não consigo imaginar que eu precise de muito mais do que isso. E o topo, de verdade, é uma jornada de serviço, né? De chegar no topo é você servir as outras pessoas, né? Sim, Assim... e todo mundo serve alguém de alguma forma. Então, sei lá, você serve entretenimento para as pessoas. O cara que é o advogado, ele tem ali os serviços jurídicos. E aí, por que ele acha que ele é muito melhor do que eu que sirvo trabalho doméstico? E aí, por que ele acha que ele é digno de passar reto e não falar oi quando eu falo bom dia?
Então, é isso que eu quero mostrar para as pessoas, que todo trabalho tem a sua validade, todo mundo faz uma coisa importante, porque essa bendita dessa engrenagem não vai funcionar se uma categoria inteira parar. E aí fala, não, mas é grande bosta o lixeiro. Aí o lixeiro para, e aí você você vai ver vê a grande bosta dentro da sua casa. Literalmente. É doido isso. É muito louco, né? É muito louco. Agora, essa não é a sua primeira experiência como mãe, pô. Você praticamente é mãe de 3 gerações diferentes, né? Geração A, X, Y, Z. Mas qual é a geração nova agora? O que mudou nessas suas 3 maternidades? Isso é uma coisa que eu gostaria de ouvir você Eu falar. até brinquei com eles que eu falei, quer ver uma prova de que em tão pouco tempo o mundo muda tanto? O ultrassom da minha filha foi na fita VHS, o ultrassom do menino foi em DVD, o ultrassom da bebê agora chegou na nuvem. Eu recebi uma mensagem no celular falando, clique aqui para baixar as imagens. Aí eu falei para eles, você tem noção? É pouco tempo para tanta coisa. Quando a minha filha nasceu, eu tinha um celular que você abria assim, levantava a antena, um bagulho desse tamanho. Minha mãe falando, onde você tá? Eu tô indo pro hospital. Aí você fecha, abaixa a antena e guarda um negócio enorme no bolso. Quando o meu filho nasceu, ainda não existia smartphone para grande massa. Em 2008, eu lembro que o meu celular tinha um jogo, não era o jogo da cobrinha, mas era um jogo parecido, era um celularzinho de tecla, pequenininho. E agora a gente tem aí o celular que faz absolutamente tudo. E muito provavelmente a Olivia vai olhar para a Claire e falar, nossa, mas é muito de velho as suas coisas. E o Panda, no meio do caminho, tem essa percepção também. São gerações muito diferentes. Cara, uma coisa que me pega muito, o nascimento é muito diferente. Então, eu era adolescente, tive a minha filha no hospital público, era proibido ter acompanhante. Eu fiquei sozinha, desesperada. Fiquei 26 horas em trabalho de parto e eu fiquei sozinha no hospital. Aí depois, quando meu filho nasceu, aí eu tinha um convênio médico, me empurraram a cesárea, porque era melhor. E aí, assim, meu filho nasceu 5 de setembro. Por quê? Porque era véspera de feriado. O cara não queria esperar, vai que nasce no feriado, eu vou ter que trabalhar. Não, foi na sexta-feira à noite, fez uma cesárea para passar o feriado de boas de 7 de setembro. E hoje em dia, eu tinha, com a internet, com tudo, com grupos, com muitos conteúdos, eu tive acesso a muito mais informação. Tem empresas especializadas em te dar todo para te ajudar em todo o processo. Então, você conversa antes com a enfermeira, você tem uma doula, você tem o conhecimento. Foi totalmente diferente. Então, eu tive... eu conheci a história do parto humanizado, que eu ficava pensando que era as mulheres que pariam de cócora sozinha no mato, assim. Aí eu Lá falei, vou ter que comer a placenta eu depois. pensava não nisso. Quero. E eu falava, não quero isso aí não vem com essas coisas de hippie pra mim, não. E aí depois eu descobri que não era nada disso e tive a experiência de ter um parto completamente onde eu decidi tudo. Então, antes, eu nunca tinha visto um plano de parto. Foi muito louco poder escolher todas as coisas, desde a temperatura do quarto até o som que estava rolando na hora. Foi muito louco. E que som que você tinha escolhido? Tu, a minha banda preferida. E aí eu recebi um vídeo depois. Eu não consigo assistir, eu não quero ver, mas aí eu virei o celular, dei o play, e aí eu ouvi a hora, que ela nasceu a hora da música, assim, que lindo. Que lindo. E eu pensando, não quero ver, não. Tem agonia. Eu sei que eu fiz, mas eu não quero ver. É uma loucura, né? A gente precisava... As pessoas precisavam acompanhar partos mais frequentemente. Sim. É um processo, assim, o meu namorado acompanhou e ele fez um texto muito bonito, que ele falou, a potência que é, primeiro que a minha equipe foi toda feminina. Então, era a enfermeira, a doula e a obstetra, tudo uma equipe de mulheres. E ele viu, assim, na hora que eu não conseguia fazer as coisas, elas vinham...
calma, tá tudo certo, você tá indo bem. E uma apoiando a outra. Quando uma tinha dúvida, vinha ali, a outra ajudava, falando, olha, não tô conseguindo aqui, tá? A outra vinha. Mesmo que não fosse uma, era do hospital, a outra era contratada por fora, e elas sempre se ajudando. E ele falou, meu, mulheres não têm essa competição doida igual homem, assim. O único cara que apareceu foi o anestesista. E aí eu falei, pô, foi o cara que me pegou na mente, que eu falei, grande Daniel, agora passou, tô feliz. Mas fora isso, assim, ele falou, parece mesmo uma orquestra, assim, vai todo mundo trabalhando junto para chegar no objetivo final. E ele falou, cara, foi tudo tão bonito, tão... E ele falou, homem não faria isso aí nem a pau, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Nossa. E é uma coisa é muito revelador, né? Eu acho, Sim. assim. Os partos que eu vi, você fica muito, caralho. A gente é muito bicho, é um animal mesmo. Cara, olha como a gente chega no mundo. É muito né? instintivo, é muito louco. E é muito louco a gente ficar distante disso, né? Porque a gente Sim. fica meio mecânico, e o mundo não é assim, né? A gente precisa não sei como falar isso. Parto, né? Não. Tipo, Trazer o parto mais para a vida, né? Sim, Eu acho. sim, a gente tem E a que se morte também, aproximar. né? Que a morte também se afastou, né? As Sim. pessoas não morrem mais, elas têm um problema, têm um ataque cardíaco, né? Como se É verdade. tivesse- A gente. Até a questão das cesáreas, uma coisa de 10 minutos, chega ali, o médico não sabe nem seu nome direito, vai lá, tal, acabou, te passa para outra pessoa, você não vê o bebê direito. É tudo muito rápido, muito assim, e é o que parece que tá todo mundo com pressa o tempo todo. Sim. E é pra morrer também agora, né? Tipo, você assina ali um plano em que todo mundo resolve tudo pra você e você não precisa se envolver com o que tá acontecendo. E aí a gente tá terceirizando tudo, né? Tudo. Isso é bem maluco. Terceirizando tudo. E a limpeza, que, voltando à sua Sim. profissão, também é uma terceirização, né? É uma terceirização da limpeza, do próprio cuidado que você deveria ter com você mesmo, com a sua residência, com o seu lar. A gente tem eu não sei de onde veio, honestamente, mas a gente tem uma cobrança por ter tudo sempre muito Limpo, bonitinho muito e limpo. Aí eu ainda brinco que eu falo, se a minha casa não estiver parecendo com o Visite o Decorado, eu fico meio paranoica. E o mais interessante é ninguém vai ver, assim, a gente tá na pandemia, ninguém vai entrar na minha casa, e eu fico pensando, se souberem que tá sujo ali embaixo, meu Deus, não pode. E eu não sei de onde veio isso. E por outro lado, veio o que eu sei de onde veio é a ideia de que a gente é bom demais para limpar a própria sujeira. A classe média aprendeu isso de um jeito. Ai, meu filho não vai arrumar a própria cama. Deixa aí que a fulana vem e faz para ele. E aí o cara cresce, vira o trintão bobão que não sabe fazer nada. Aí quando sai de casa e vai casar, e aí ele não sabe fazer absolutamente nada. E geralmente as meninas sempre fazem alguma coisa, porque a gente foi criado assim, as meninas faziam, os meninos não. Meus irmãos jogavam videogame e eu tinha que lavar o prato depois de comer. E aí lavava o meu e o deles. Então tem essa diferença. Os meninos não fazem muitas coisas, dependendo da sua... Porque, querendo ou não, a classe social reflete muito. Então, as meninas de classe mais baixa, elas começam a trabalhar nos serviços domésticos muito mais cedo e aí elas vão passando isso para os filhos. Agora, a classe média não faz. E aí, quando ela cresce, aí a gente cresce com essa ideia de eu preciso passar isso para alguém. E aí eu me lembro que eu vi um vídeo do Pedro Cardoso falando que quando as pessoas ascendem socialmente, a primeira coisa que elas fazem é passar o trabalho doméstico para outra pessoa. E isso mexe muito com a minha cabeça, porque ao mesmo tempo que é a garantia do que eu faço. Então, e eu assisto muito palestras sobre o futuro do trabalho. E eu falava, pô, jornalismo não vai existir da mesma forma daqui 5 anos. E eu pensando, faxina vai. E aí a gente sabe que aqui vai demorar muito para as pessoas entenderem que elas não necessariamente todo mundo precisa terceirizar isso. Porque o cuidado básico com a sua casa devia ser seu.
Então, Tipo, é estruturante, né? e uma quantas casas atividade eu que chegava? estrutura o seu psicológico também. Sim, eu chegava em algumas casas onde eu ia uma vez por semana. Claramente eu percebia que a pessoa deixava a louça da semana inteira. Porque a pessoa acha que ela não precisa fazer aquilo. Acho que não é nem precisa, é que se ela fizer, ela se sente diminuída, eu acho. Eu acho que, além dela se sentir diminuída, ela também acha que ela tá fazendo valer o dinheiro dela. Ah, é. Ah, eu estou Sim. pagando, deixa Então vou que- deixar tudo sujo. Deixa tudo. Isso também é muito louco. É muito Eu tô louco. pagando, você vai fazer absolutamente tudo. É Então, uma atividade tão importante. Eu acho que quando a gente se abstém de realizar essa atividade de alguma forma, eu acho que a gente perde muito emocionalmente, sim. em termos de estrutura e tudo, justamente porque você falou, né? É uma pessoa que não caga quase, né? Tipo, a pessoa vai ter alguém que vai limpar, ela não toca, vira um outro ser, um ser que não Eu é sempre humano. brinco que eu falo que eu mais detesto, porque todo mundo tem no seu trabalho uma coisa que você não gosta. Claro. E eu acho que no universo da faxina, o que eu sempre detestei, aí eu falo, é lidar com restos de gente. Aí o pessoal, como Faz assim? sentido. Aí eu falei, sério? É a pessoa que toma banho e o cabelo dela cai e ela junta tudo. Tem gente que gruda no azulejo do No box, azulejo. eu quero morrer. E gente que, sei lá, corta a unha e não joga a unha fora. Eu falei, gente, os seus restos, você lida com isso. Você não pode deixar para outra pessoa, é bizarro. É muito bizarro. Então, e aí eu brinco, né, sempre do banheiro de homem. Tem a treta do banheiro de homem e banheiro de Qual que mulher. é? Como é que Aí eu falo- explica? E aí, quando eu falo que eu acho o banheiro de homem muito sujo, os caras ficam bravos. Aí eu falo que eu tenho pavor da maquininha. Aí o cara vai lá, tá bonito no espelho, passa na maquininha e fica com a pia cheia de barba. Eu E odeio. o cara não lavou, Não, porque também a não faxina liva, vinha... deixa lá. E o bendito do xixi no chão. Eu falo, mira na água, desgraça. Faz certinho ali. Senta, né? Senta, Porque mirar é difícil, eu vou te difícil. falar. Mirar, tipo, tem Agora algumas que eu problemas. tenho filho, ele falou, mãe, é Não difícil. é tão simples, tem que fazer sentado. Tem que fazer sentado. Aliás, eu fiz um conteúdo sobre isso também, eu fui massacrada. Ah, Os é? O caras- que você falou? Um Falei, conteúdo. gente, faz xixi sentado. E aí mostrei, tem um videozinho do cara com a luz negra. E aí você vê o tanto que De xixi. respinga e o xixi pra todo lado. Falando, cara, isso aqui é sujo, sabe? E aí tem gente que respondia do tipo, é pra isso que eu pago pra alguém limpar? E o mais impressionante é eu não sou viado pra fazer xixi sentado. Ah, 2021, É socorro! foda, né? Fazer o teste do viado. Senta no vaso. Aí, pô, esse aí É difícil, cara, é muito difícil. complicado. Eu vejo que a limpeza, é isso que a limpeza trouxe pra mim, sabe? É um estudo de antropologia. Sim. É a ciência social levada à enésima potência. Eu vi muito do ser humano limpando a casa dos outros. E aí eu descobri que tem muito ainda pra gente avançar. Não é dinheiro que faz com que as pessoas sejam mais cultas, mais... e, aliás, é bem engraçado. Às vezes eu falo, gente, às vezes uma pessoa que você admira muito, ela é muito bonita e muito jeitosinha na TV e você não faz ideia de que ela vive no meio da sujeira. Imundice, né? E não é só... É a questão também... Tudo bem, é para isso que eu pago uma pessoa. Bom, você pode até pagar. O problema não é você pagar por uma faxina, mas eu acho que, então, valoriza, né? Então, paga bem. Sim, e é isso. As Paga pessoas bem, pô. acham que... Eu odeio quando alguém diz que qualquer um faz. Aí eu falo, o cara que fala que qualquer um faz, mora num apartamento de 50 metros e leva uma semana para deixar aquilo limpo. E não necessariamente vai estar um serviço satisfatório. Então, além dele não conseguir fazer, ainda desdenha de quem Desdenha, faz. Desvaloriza. Isso é muito louco. Não tem... E às vezes eu falo, não é nem o reconhecimento em grana, é o reconhecimento mesmo pelo trabalho que a pessoa está fazendo. Então, eu acho que quando eu luto pelo reconhecimento, eu falo, gente, não é só dinheiro. É você entender que aquele trabalho está sendo super... Eu falo, eu não estou simplesmente fazendo uma limpeza. Você está ganhando tempo, você está ganhando saúde, você está ganhando em várias coisas. Você tem a possibilidade de... Eu sempre penso, às vezes, eu limpava uma casa e eu olhava e falava, essa pessoa vai chamar alguém para vir aqui. Tá muito limpo, tá muito lindo. Olha essa casa. Eu ficava desfilando assim na casa, olhando. Agora dá para chamar um crush para vir aqui. Então eu fico pensando, eu tô proporcionando tantas coisas para essa pessoa
que não necessariamente eu quero que ela retorne só na grana. Eu quero justamente, eu tô levando uma felicidade para ela que ela, talvez sozinha, ela não seja capaz de fazer. Então eu gostaria que isso fosse reconhecido. Claro, com certeza. Isso que todo mundo espera, né? Sim. É. E aí essa pessoa gente com trabalha mais certeza, feliz, né? essa pessoa com certeza, ela quer ser reconhecida no que ela faz. Sim. E aí, Mas você tem uma sensibilidade bem grande também, né? Porque você foi capaz de viver situações difíceis, de conseguir ter um certo distanciamento. Até pela experiência do call center, eu não entendo call center. Que porra de empresa, né? Call center, ninguém gosta do call center. Ninguém, não serve para ninguém. Só serve para fingir que está fazendo alguma coisa. Mas não serve. A pessoa que está ligando está desesperada, vai falar com você que não tem culpa nenhuma, a culpa é do cara lá atrás, né? Mas você é a única pessoa que a gente consegue falar, é muito louco. Mas você tem essa sensibilidade de enxergar essas questões e conseguir transformar isso em atitude, vamos dizer assim, né? Em ouvir, em saber colocar as coisas para as pessoas. Isso é muito legal. eu precisei levar isso no meu livro, assim, que eu conto uma história de atendimento de call center, em que em nenhum momento na hora eu pensei. E assim, a gente trabalha no corredor com várias pessoas ali do lado. Eu lembro que eu trabalhava de madrugada para uma companhia de seguros de automóvel. E eu comecei a falar, porque além do seguro do carro, oferecia os serviços para casa. E aí o cara começou a desabafar coisas assim que eu não sabia como reagir. Porque O que você que é ele falou? ensinado a não ter reação. É tipo, sim, senhor, não, senhor, ponto. E aí o cara precisava de um chaveiro, porque ele chegou em casa sem a chave, estava trancado, ele tocava e ninguém abria. E eu trabalhava das 6 à meia-noite, já era umas 11h40. E aí ele começou a falar que ele era paramédico, que a esposa dele tinha morrido, e lá dentro do apartamento estava o filho dele de 15 anos. E ele falou, meu filho está deprimido, eu acho que ele se matou lá dentro. Como é que eu vou falar? Ok, senhor, é só aguardar. Não, eu chamei o serviço do chaveiro, eu escolhi um cara que fosse de moto, para que ele chegasse mais rápido. Mandei uma mensagem para ele tomar muito cuidado no atendimento, porque o cara estava passando por uma situação difícil. Fiquei acompanhando pelo GPS aonde ele estava e falei, olha, faltam 6 minutos para o cara chegar. E nesse tempo eu fiquei falando com ele. A gente não pode conversar com uma pessoa. Então todo o corredor fazia assim, você vai ser mandado embora. Para de falar com ele. E eu falando. Falei assim, eu tenho um filho quase dessa idade. Não, eu falei, eu tenho uma menina. Eles dormem muito. Ele tá dormindo, ele não tá. Não aconteceu nada. Ele falou, eu tenho vários remédios dentro de casa. Ele tomou os remédios. E eu tava quase chorando. E eu falei, calma. O chaveiro vai chegar, vai abrir a porta e vai estar tudo bem. E eu pensando, por que eu tô falando isso? Eu não tenho certeza se tá tudo bem. O chaveiro chegou, abriu a porta, o menino tava dormindo. E ele falou, cara, obrigado, Verônica. Meu, você foi a melhor pessoa que me atendeu no call center a vida inteira. Assim, nunca liguei num atendimento que alguém falou comigo. E aí eu falei, eu me preocupei com você e com seu filho. E o corredor inteiro, tipo, com a mão na cabeça. Foi muito legal trabalhar com você. Beijo, amanhã já era. Você não vai estar mais aqui amanhã. E é incrível, porque tem a monitoria. E eles pegam aleatoriamente uma ligação para escutar, para te dar uma nota. Escutaram essa? Escutaram essa. Quando chamaram, que eu ouvi a voz do cara, eu falei, putz, eu já comecei a arrumar as coisas. Vou pegar minhas coisas lá no armário para ir embora. E aí eles falaram, não, foi incrível, parabéns. Aí eu não perdi o emprego daquela vez por causa daquilo. Mas foi assustador pensar que o que eu ouvi depois era que eu não tinha inteligência emocional. E que talvez eu não estivesse preparada para trabalhar com atendimento, eu não sei falar com pessoas. Quem falou isso, você? Os caras depois? A chefe depois. Porque falou, você se envolve no atendimento, você não pode se envolver. Você né? não pode se envolver, você não pode... Você é uma máquina. E aí eu pensei nisso, eu falei... Quando eu comecei a fazer a comunicação e trabalhar com pessoas diretamente ali no que eu estava escrevendo, eu pensava nisso. Falei, será que eu não posso me envolver com as pessoas? Eu sou tão desinteligente emocionalmente. E aí, dane-se. Eu sou assim.
essa oposição entre, né, se envolver e ser inteligente, moço. Como Eu, assim? eu fiquei muito mal quando falaram, muito você não estranho, tem mano. inteligência emocional. E aí mandaram você embora? Depois de um tempo eu fui mandada embora porque eu era muito, Muito. eu era muito Não vamos emocional. mandar embora ela agora, não. Vamos falar que ela foi ótima e tudo. Demorou um Já espera uns tempinho, 40 mas dias a gente mandando embora. foi mais ou menos isso. Pô, olhando assim, tudo que você está falando, você é uma grande cuidadora, né? Você é uma comunicadora, você faz faxina. A faxina é essa ideia de tirar as coisas do lugar, tirar o que está atrapalhando, a sujeira, a poeira, para que tudo, para a energia fluir. Você é meio isso, então. Sim, Né? É uma faxineira das redes sociais, pô. Hoje, faxineira engraçado, das emoções. eu mudei hoje no Instagram, minha bio, e eu coloquei faxineira de ideias. Ah, foi? Ah, Foi vindo pra cá, eu mudei hoje. Porque eu tava pensando bastante nisso, da questão de trazer uma leveza, uma limpeza, uma mudança. E vim pensando nisso. E essa é a mensagem que quando você está pesquisando, voltando ao assunto da pesquisa, dos posts e tal, você está sempre pesquisando alguma coisa relacionada com isso. Sim. Ok, uma forma diferente da pessoa eventualmente conseguir fazer o corre dela, mostrar para as pessoas que não precisa de carteira assinada, que você pode eventualmente construir sua carreira, inventar. Sim, eu gosto não Muito só legal. eu escrevo ali umas pequenas crônicas do dia a dia, das coisas que já me aconteceram enquanto eu estava trabalhando, e ao mesmo tempo também contar um pouco da minha percepção do mercado corporativo em si. Então, eu, sei lá, morei na periferia por muito tempo, e aí eu vou aplicar uma vaga de trabalho e os caras falam, você não pode morar mais de 1h30 da empresa. Acabou, eu não tenho onde trabalhar. Morando na quebrada, você não tem como trabalhar. Você vai levar mais de 1h30 para chegar em qualquer lugar. Então, é esse tipo de coisa. E aí, eu comecei a fazer muito evento com CEO de grandes empresas. Um povo que não tem nem roupa para falar com eles. Mas eu sempre brinco com eles. Eu falo, nossa... aí eu falo, dependendo do ramo da empresa, aí eu fico zoando, sei lá... Falei com uma empresa de cimentos. Falei, cara, nossa, tenho nem saco de cimento para conversar com você. Aí ele, ai, não seja besta. E aí eu vou expondo esse tipo de coisa. Aí eu falo, as empresas não estão preparadas para acolher talentos porque ela não consegue ver que existe um talento numa pessoa da periferia, numa mulher preta, numa coisa... E aí eu falo para eles, vocês estão perdendo. E é muito legal, porque você vê assim, a dor no olho da pessoa. Eu me divirto um pouco com isso, porque eu vou expondo realidades que todo mundo está se esforçando para não ver. E eu falo, quantos talentos você acha que tem na quebrada onde eu moro? E essas pessoas nunca vão ser descobertas. E aí eu tive a sorte de me cercar de pessoas, porque teve isso, eu fui fazer faxina na casa de uma pessoa que ela tinha muitos livros. E eu falei, eu posso ler o seu livro e eu trago na próxima vez que eu vier limpar? E aí eu falava, vou levar esse, esse e esse. E aí eu lia pra caramba, aprendia coisas. Aí o outro tem uma agência de publicidade. Eu posso ir lá e ver como vocês trabalham? E aí eu fui, aí mostrou, aqui é o departamento tal, aqui faz isso. E aí eu fui aprendendo coisas. E eu brinco muito, eu falo, gente, a cara de pau é essencial pra você fazer alguma coisa na vida. Pau, né? Porque senão, se eu tivesse ido lá, limpado e ido embora... eu estava ainda fazendo só isso. Hoje em dia, você faz faxina ainda? Não. Ainda tem tempo para isso? Ou você está na parte de gestão das... Eu parei no começo da pandemia. Tá. E aí, eu ainda tinha faxinas agendadas. E aí, quando começou a quarentena, eu falei, bom, agora não vou poder. E aí, eu fui direcionando justamente o meu esforço para... falei, e aí, se acontecer alguma coisa e eu não puder mais voltar? Então, eu fui direcionando os meus esforços para a área das redes sociais. E foi quando o meu Instagram passou de 30 mil para 300 mil pessoas e eu dei uma surtada. Surtou? Conta pra gente, como é que foi isso? Foi muito esquisito. Um vídeo viralizou e aí, de repente... E assim, não basta a viralização. Eles chamam de, seguidores qualificados. Quando vem um monte de gente muito famosa e chique, assim, seguir. Aí, às vezes, eu fico brincando, que eu falo, eu tenho medo do que eu vou escrever, ou falar, ou colocar um vídeo lá, sei lá, o Lula tá vendo. O Lula segue você. É muito esquisito. E aí, sei lá, você compartilha uma coisa e você vê lá, Xuxa compartilhou.
Aí eu, mano, como assim? Então, e aí às vezes vem alguém falar, poxa, eu vim porque fulana recomendou você e me mostrou seu perfil. E fulana é uma pessoa famosa, assim, ela sabe quem eu sou, cara, que doido. E aí eu fui sendo conhecida por muito mais gente e muito mais gente grandona. Eu lembro que acho que a primeira vez que eu te encontrei foi no aniversário de uma amiga em comum e você lá encontrou a Sara Oliveira também, né, que era da MTV. E ela te reconheceu, né, te chamou pelo nome. Assim. E foi engraçado, eu tava pegando a comanda e ela gritou, oi, Vê! Aí eu só fiz assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ela falou, oi, Vê, é comigo mesmo. Eu olhei em volta pra ver se não era uma outra Vê. Aí ela, ai, eu leio o que você escreve, eu. Meu Deus, eu sou sua fã. É tudo muito engraçado. Eu tô muito cercada de pessoas que eu sempre admirei. E aí me coloca numa posição que eu não posso ficar. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Apesar de por dentro tá assim. É estranho me sentir de falar de igual para igual com essas pessoas. Então, jornalistas que eu sempre admirei muito, quando eu sento para conversar com eles, metade da minha cabeça tá gritando, socorro, não fala bosta. E metade tá lá falando com o cara, agindo, fingindo. Que não tá costume. sentindo essas coisas. Tá no call center, né? Peraí, a atitude do call center. Meus divertidamente fica tudo confuso quando eu tô trabalhando. Eu tenho muito medo de não... Eu falo, gente, eu não tenho... Eu falo muito isso e em parte é porque eu sinto isso. Eu falo, gente, eu não tenho inteligência pra conversar com essas pessoas. Você acha que eu fico pensando quando eu venho falar com você? Eu fico Não, pensando... pelo amor de Deus, imagina. Eu fico, meu Deus, como fala com essas pessoas? Você dá show, meu. Pelo amor de Deus. E não é só em português, é em japonês também? Você fala japonês? O que é? Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Ah, Eu só entendo um pouquinho. Anata no namae wa nan desu ka? Watashi wa Verônica desu. Watashi no namae wa Kaze desu, né? Hajimemashite. Hajimemashite. Como é que você aprendeu japonês? Vendo Naruto. Vendo Naruto. Genial. 6 anos de Naruto. Naruto. É especial, é uma menina especial, pô. Eu percebi um dia, assim, assistindo muito anime, eu ia pegando... Aí eu falava, nossa, o feminino, masculino, plural e singular é muito igual. É a mesma frase. E aí depois eu ia prestando atenção nessas coisas. Aí um dia eu tava lavando a louça, meu filho assistindo, e eu ri. Aí eu, ué. Aí eu entendi o que tava falando. Aí eu voltei, prestei atenção de novo, falei, gente, é exatamente o que eu tinha entendido. Aí eu, ai meu Deus, eu tô entendendo japonês. Legal. Aí peguei umas revistas da banca, assim, que ensinava as letras, aí eu comecei com as vogais, depois fui aprendendo o hiragana, depois aprendi o katakana, falei, agora vai. E aí comecei a escrever. Eu cheguei a aprender uns 300 kanjis, depois eu fui parando. É muito difícil. E você já teve experiência de ir pro Japão? Tem esse sonho, né? Quero muito, muito, muito. Assim, eu sempre brinco que eu tinha o sonho de viajar para outro país, em primeiro lugar, para ver um show do Tu, que era o que eu queria. E aí não importava muito qual seria o país, mas eu imaginei que eu ia acabar indo para os Estados Unidos, porque a banda é de lá, tal. Eu falei, vai ser isso. Acabou calhando que não foi, eu consegui viajar, eu vi o Tu na Itália. Uau, que incrível. E aí eu brinquei, eu falei, ó, fora isso, é ir pro Japão e ver uma cultura totalmente diferente. Porque comida japonesa que a gente come não é comida japonesa. Eu queria ver exatamente como é. E aprendendo japonês, eu sei muito de como eles se comportam e tal. E aí eu ainda brinco, eu falo, você queria morar lá? Eu falei, imagina, eu falo alto, eu atravesso a rua fora da faixa, não ia durar uma semana lá, os caras iam me olhar tão torto que eu ia voltar de vergonha. Mas é um tipo de... Ao mesmo tempo, eu não tenho a visão romântica do Japão. Porque eles são muito melhores que nós em tudo. Eu vejo que não, eles têm vários problemas. Pressão muito grande. Né? E aí eu não tenho essa visão romântica do Japão, mas é óbvio que eu queria ir, e eu ia ter que ir com muito dinheiro, porque eu ia comprar muito brinquedo. Voltar com vários bonequinhos. É maravilhoso aqui. Deve ser muito louco. Tem papelaria de 7 andares, 8 Meu Deus! andares, você pira, mano. Não tem estrutura psicológica e financeira pra ir pro Japão. Todo tipo de canetinha, todo tipo de grampeador, cortador de unha, para faxina, as coisas, tipo, é inacreditável. Não, então, assim, quando eu fui pra Itália, a galera falando,
castelos, não sei o quê. Eu chorei no mercado, na seção de produtos de limpeza. E eu, olha isso, você aperta assim, tá tudo limpo. Eu voltei com Trouxe produtos vários. de limpeza. A emoção da pessoa, a emoção do adulto. Eu fiquei, não, eu quero ir no mercado bem grande. E aí fui num mercado enorme, tinha 3 corredores gigantescos, assim. E eu ficava, mas pra que é isso? Me ajuda. Eu fazia chamada de vídeo com a minha amiga que não tava comigo na hora. E eu, o que é isso? Aí ela, parece muito bom. Ela, você não sabe nem o que é. Parece Mas bom. parece, só a embalagem é maravilhosa. É. Você quer botar na prateleira. Aí eu assim. trouxe coisas de lavar roupa. E aí eles têm aqueles produtos de calcário, né? Porque a água deles é diferentona. E aquilo limpa muito mais forte do que os nossos. E se eu tivesse muita grana, eu tinha trazido um aspirador, porque o aspirador deles é muito melhor que o nosso também. Aí eu fiquei loucona lá nas lojas. bom. Eu queria ser a pessoa que se emociona no castelo, mas Se emocionou eu ali. emocionei ó. no mercado e nas lojas. E de como é produto. importante, né? Você ser capaz de assumir as coisas de verdade, né? Que você está sentindo. Pô. Sim, Isso é que te traz força, né? Na verdade. Sim, Senão você assim, vira eu uma coisa brinco, falsa. eu brinco que foi um grande presente, porque eu me reconheci com várias deficiências e inabilidades ali na hora de ver um lugar tão diferente. Eu pesquisei muito sobre como eram as prestações de serviço e eu me vi num lugar muito vergonhoso depois de 10 dias lá. O quê? Eu falei assim, eu não aguento mais. No mercado eu tenho que fazer tudo sozinha. Eu tenho que abastecer o carro sozinha. Nem tem ninguém pra me servir aqui. Que vergonha que eu fiquei. Falei, gente, que lugar assim, você não tem ninguém pra fazer nada pra gente. E aí a minha amiga falou, eu fiquei hospedada na casa da minha melhor amiga, que foi pra lá há alguns anos. E aí ela falou assim, é muito caro manter essa pessoa trabalhando. Então, se você mesmo pode fazer, você vai fazer. Então, você vai colocar o seu pãozinho no saquinho, você vai pesar, vai passar o preço e você vai passar no caixa. Porque todo mundo ganha Todo suficiente mundo ganha para viver bem. suficiente Né? para viver bem. E aí, eu brinquei com ela que depois de 2 semanas, falei, ai, queria fazer a unha. Aí ela, vai lá ver. Quando eu vi, falei, não que não valha, mas assim, não é dentro da minha possibilidade. É tipo... Ai, eu não me lembro, mas era, sei lá, 85 euros pra fazer a unha. Eu falei, mano, não dá. Aí ela começou a rir, ela falou, tatuagem, cabeleireiro, manicure. Não dá pra fazer. Você tem que fazer você mesmo. Eu fiquei pensando, mas se eu morasse lá, eu ia comprar uma maquininha e começar a me tatuar, porque senão não tinha como. Olha, a gente está quase chegando no final aqui do nosso papo, super divertido, que está muito gostoso. Ficou muito claro, assim, quer dizer, eu acho, né? Eu gostaria de te ouvir, que assim, você tem uma capacidade extremamente sensível, ouve muito bem, tem uma escuta muito boa, sabe perceber o que as pessoas estão, o que é importante para as pessoas, o que você pode fazer para que as pessoas se sintam à vontade com você dentro de casa, que as pessoas se sintam à vontade com você no call center, né? Você achou a faxina como uma forma de ganhar dinheiro, porque você ganhava mais do que no call center, mas você foi aprimorando isso, fez campanhas no Facebook com capas de disco, né? Incrível, com pôster do Kill Bill, muito bacana. Então você tem uma capacidade muito boa de gerenciar isso também. Não é uma coisa que você nasceu já, que você desenvolveu, né? É importante a gente colocar para as pessoas. Eu sou bagunçado, estou desorganizado. Eu também sou. Ela provavelmente também era. A gente aprende a fazer isso, aprende essa coisa da logística e com isso a gente é capaz de ir mais longe e fazer mais coisas. Você é um grande exemplo de uma pessoa que conseguiu se superar, conseguiu superar as dificuldades pelas quais você passou, né? É claro que isso não quer dizer que todo mundo vai conseguir, mas com certeza acho que esse caminho que ela trouxe para a gente, que é o caminho de se aceitar e de acreditar que aquilo que você faz tem valor, e tem valor mesmo, né? E você chega com esse sorriso, com essa alegria, e aí não tem como a casa ficar suja, a poeira vai embora, se afasta. E olha, uma última coisa que eu queria te perguntar, porque muitos dos corres que estão nos assistindo estão justamente buscando esse caminho das redes sociais. Não é tudo flores, assim. Como é que você enfrentou? Quais foram as maiores dificuldades que você teve com haters e tudo? Como é que você lida com isso? Eu acho que, em primeiro lugar, da mesma forma que aquela coisa de que todo mundo quer chegar no topo,
hoje em dia todo mundo é produtor de conteúdo de alguma maneira. E muita gente trabalha de graça praticamente para as marcas. E aí desvaloriza completamente o mercado. Então, quando o cara vai lá e aceita, ganhei um presentinho, vou aqui mostrar para vocês, sabendo que as outras pessoas elas ganham para fazer o conteúdo daquele produto, acabou, assim, ferrou o mercado. E aí, hoje, tem uma coisa de... eu acho que o Brasil é o país que tem o maior número de canais no YouTube. Todo mundo quer ser youtuber, todo mundo quer fazer isso. Nem sempre, não necessariamente as marcas, mas às vezes as agências elas também não estão muito afim ali de pagar bem pro criador de conteúdo. E aí vai uma coisa de um engolindo o outro, é um mercado completamente maluco. E aí a pessoa que tá de fora, ela tem essa visão. Não tá trabalhando, é facinho, ganha coisas de graça. Falei, amiga, não quero ganhar coisas de graça, eu quero trabalhar, ganhar meu dinheiro e comprar minhas coisas. É muito legal ganhar presente, mas você vai chegar com o seu presente no caixa do mercado e falar, então... ou então, sei lá, né, pegar a conta de luz e falar, eu tenho 300 mil seguidores. Isso, para mim, é o famoso negócio do dinheiro do banco imobiliário. Não adianta nada você ter fama na internet e não pagar suas contas. Então, é difícil... tem a cobrança por você estar sempre presente, você estar sempre informado, você tem que saber tudo o tempo todo, tem que participar de tudo o tempo todo. É surreal, é desgracento da cabeça. Não é toda hora que eu quero, e eu brinco muito que eu falo, não é todo dia que eu tô com vontade, não é todo dia que eu tô bem, e uma coisa que, pra mim, não é fácil de fazer, e eu acabo fazendo porque é muito de quem eu sou, é expor vulnerabilidades na internet. Então, eu acabei de ganhar bebê. Aí vem a blogueira, ela ganhou o bebê, passa 12 dias, ela tá com a bendita da barriga negativa dela, postando que ela conseguiu aquilo tomando chá. Eu quero morrer com esse tipo de coisa. E aí eu vou lá e posto que, não, tô cansada, tô com olheira. Aliás, sempre tem essa também. Amiga, no comentário, amiga, você está com olheira. Falei, é porque eu tenho um neném, eu tô acordada, tem 3 dias. Então a pessoa cobra de você, que você esteja bem o tempo todo, bonita o tempo todo. Eu falei, não é isso. E aí eu vou lá e posto, estou cansada, estou com olheira, tem 3 dias que eu não durmo bem, tô de saco cheio. Aí, quando eu tava grávida, eu falei, eu tô com ódio de olhar pra todo mundo dentro da minha casa. E aí, quem é que fala esse tipo de coisa? Ai, tá grávida, que momento lindo e pleno da mulher. Falei, não, meus filhos abrem a boca, um discute com o outro, eu já saio gritando com a barriga, eu vou matar todo mundo aqui. E aí, o meu namorado chega e fala, não fala comigo. E aí eu falo, gente, eu sou isso aí. Então... Isso é de verdade, né? Autenticidade. Isso e é eu não muito bom. ligo muito pra isso. Eu sei que vai ter o julgamento das pessoas. Porque todo mundo queria que 6 milhões de seguidores, emagreci tomando chá e falar de que a mulher tem que estar sempre bonita, perfeita e disponível pra todo mundo. E eu não sou assim. Ainda bem. Ainda por isso que bem. você tá aqui. Por isso você é correria, Verônica Exatamente, Oliveira. eu sou correria. A gente guardou pro final um mimozinho pra você, Verônica. Você disse que você gosta muito de ouvir música e tudo, que pra você faz muita diferença. Então, ó, você vai receber da gente esse fone TWS Philips 1235. Pode pegar. É microfone embutido, cancelamento de eco, tem os tojos de carregamento, até 18 horas de reprodução. Assim, você fica completamente com os braços livres, pode ir pra qualquer Nossa, lugar. muito moderno, assim. Moderno. Para faxina, para criar conteúdo, para dar esporro nos filhos, para dar carinho, para fazer de Adoro! tudo. E as pessoas que ainda não te seguem, que gostariam de te acompanhar nas redes sociais, fala ali para sua câmera. Cadê a câmera? Desculpa, tá aqui. Fala aqui para sua câmera. Quais são os arrobas aí? Distribui, vai. @faxina boa em todas as redes. Sempre posto conteúdos novos no LinkedIn, no Instagram e no Twitter. Muito bem. E para você que quer nos acompanhar aqui no Meu Nome é Correria, ver os episódios antigos, saber das novidades, é só acompanhar a gente no nosso site, meunomeecorreria.com.br, ou então no Instagram e no Twitter, Meu Nome
Correria, sem o E, @meu nome correria. É isso aí, a gente... Verônica, que sorriso lindo, que gostoso. Não dá vontade de terminar. Não. Muito obrigado, adorei a conversa, muito obrigado pela sua luz, por tudo que você trouxe. As faxinas que eu vou fazer daqui para frente vão ser mais alegres, mais divertidas. Aê. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima entrevista do Meu Nome é Correria. Falou.